Rapaz, e não é que foram lá de novo na Arena MRV e colocaram 4 para cima do Galo? O Palmeiras já tinha feito isso, agora foi a vez do Flamengo. É bom lembrar que fora de casa, o Atlético também já tinha tomado 4 do Vitória. Vamos discutir bastante essa situação do Atlético Mineiro e muito a situação do Flamengo, porque é impressionante, olha, 40 minutos do segundo tempo, estava 4-1 ainda, depois tomou o segundo gol com 4-1 ainda, e o Flamengo em cima o tempo todo, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, não dando espaço, tentando o quinto gol. Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. É destaque do programa de hoje, daqui a pouco tem a coletiva do Tite, a gente vai ouvir as desculpas também do Milito, depois desse problema grave que o Flamengo tem no seu sistema, do Flamengo não, o Atlético Mineiro tem no seu sistema defensivo. Paulo Calçade, impressionante o desempenho do Flamengo, sangue nos olhos, o jogo todo. Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Assim, você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5... prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então, quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ou ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo. Porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta... Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Aparecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar. E hoje ainda... é uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão de jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos, desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque... conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um De La Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo, nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem. Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal
chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco. É acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então, a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. É importante destacar aqui, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença. Né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem foi, ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos. Que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. Eu acho que tem 2 questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver o futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, sim, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos para o time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, é um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. E quando a gente vai ver um Atlético e Flamengo, que é para ser o jogo do tropeço do Flamengo, o Flamengo vai lá e enfia 4, você vê que o desnível é muito grande mesmo. Ô PC, assim, tu entende muito mais de bola do que eu, mas eu acho que a atuação do Flamengo foi de líder do campeonato. Não foi só, boa noite Felipe, boa noite, Jéssica, Alex, quem nos acompanha. Não foi uma atuação apenas de líder, foi uma atuação de um fortíssimo candidato à conquista do título. E não é precoce falar isso, porque nem sequer o primeiro turno terminou. Há uma declaração do Bruno Henrique, à saída do campo, que me chama a atenção e eu entendo que todo mundo deve ouvi-la e refletir sobre. Quando ele fala que o Tite trabalhou muito o mental, por causa da atmosfera, você jogando fora, a torcida do Galo é uma torcida que se expressa, é uma torcida que incentiva. E o que você viu ao longo aí de mais de 90 minutos com os acréscimos? Uma equipe mentalmente muito forte, uma equipe que estava vencendo por 4-1 e tinha 9, 10 jogadores no campo defensivo do Galo. Uma equipe que no primeiro tempo já vencia o jogo e aos 43 minutos, novamente o soberano Gerson, que foi para mim o melhor jogador em campo, estava dando combate pelo lado esquerdo, ele atuou a maior parte do tempo no lado direito, mas ele estava no lado esquerdo, combatendo um ataque do Galo. Quando você tem uma equipe que, tecnicamente, ela é inquestionável e mentalmente ela está ficando cada vez mais ambiciosa na busca do seu objetivo, e isso foi o que se viu hoje, essa equipe não é apenas a líder incontestável do campeonato. É
uma fortíssima equipe candidata ao título. E olha, o detalhe é o seguinte, né, Felipe? Esse time aí não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta, não tem Varela, não tem Vinha. E pra mim, o time que entrou em campo hoje, talvez só com o Pedro no lugar do Carlinhos, seria o melhor time do Brasil, mesmo sem essa galera toda que tá fora ainda. Muito forte. Hoje, por exemplo, o Léo Pereira começou no banco de reservas também, né? Agora, Fábio Piperno, antes de eu chamar o Viga lá no Rio de Janeiro, perguntar pra você e pro Zé, que atuação do Flamengo. É o que eu falo, vai ser campeão? Não sei. Mas a atuação de hoje é a atuação de time que vai pra título. Que vai dentro de Minas Gerais, contra o Galo, que é um adversário forte, sem medo. E com time misto. E busca o gol o tempo inteiro. Um grande resultado, sim, do Flamengo. Boa noite a todos aí. Mas o fato é que é uma vitória importante, sim. Porque, veja, esse é um campeonato de 2 times. O Flamengo volta a abrir 4 na frente do Palmeiras e obriga o Palmeiras a se virar amanhã em Porto Alegre num jogo duríssimo contra o Grêmio. Mas foi um Flamengo que teve uma atuação espetacular como visitante, jogando fora de casa. Gerson demais, Bruno Henrique... O Gerson hoje é o principal jogador do Flamengo. Hoje o Bruno Henrique... Como tá jogando... Não, tô falando na fase. Na fase, eu também... Atualmente, é o Gerson, é o cara do time. Exato, é o cara que comanda o time nessa fase. Mas assim, o Bruno Henrique jogou demais hoje e o lance do gol do Bruno Henrique, o 4º gol... O Pedro foi começar a jogada recebendo lá na zaga. Tinha acabado de entrar. Isso, lá no campo defensivo. Distribuiu ali na direita. Bola voltou com ele ainda no campo defensivo. Ele deu um tapinha, ultrapassou a linha e meteu um zico nele. Fez um lançamento de zico pro Nunes, assim. Só que foi do Pedro pro Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, na cara do goleiro, matou, colocou na rede. Então, foi um gol lindo, assim, uma jogada sensacional, espetacular. Flamengo mereceu demais essa vitória e poderia ter sido 4-1 ou 4-0, né? Uma goleada histórica. Quando estava 4-1, era o maior placar do Flamengo contra o Atlético Mineiro como visitante, lá em Belo Horizonte. Pena que saiu esse gol no final aí, mas foi uma atuação espetacular do Flamengo. Rodrigo, agora, que fase do Flamengo, hein, Viga? E aí eu tenho que me render ao Tite, ele conseguiu dar cara pra esse time. Eu falava que o trabalho era ruim no começo do Brasileiro, ruim no começo da Libertadores, parece que esse time emplacou. E aí eu te pergunto, Viga, será que pode ter a ver com a saída do Gabigol também? Será que esse time ganhou mais união? Você vê tudo que é gol sendo comemorado por todo mundo, você vê um time com sangue nos olhos. Será que até isso, agora não tem mais clima nocivo de ninguém. Agora é a união do grupo, o Tite mostrou que o que importa é o grupo, que nenhuma estrela é maior do que o grupo e que esse Flamengo agora pode deslanchar, Viga? A gente tem que se render ao momento do Flamengo e a forma como o técnico Tite encontrou o jeito de jogar diante de tantas limitações e dificuldades. Tem gente reclamando aí do banco do Atlético Mineiro. Eu tenho dito que o Flamengo tem jogado com um time bem menos. Se você olha para o banco de reserva, é o time C, é o time da molecada. Agora, qual é a vantagem, qual é o mérito do técnico Tite e da comissão técnica nessa fase, na fotografia de agora? Tem mantido o grupo empenhado, dedicado, mordendo, brigando, lutando para sempre querer mais, não sentar em cima dos resultados. Eu acho que o Tite demorou um pouco a entender o DNA, a filosofia, como é que é a verve rubro-negra para chegar a esse momento que parece ser o ápice do Flamengo. Curiosamente, sem as suas principais estrelas que estão jogando na Copa América. Tem muita gente se perguntando, e agora? Quando a turma voltar? Eu vou ser pachecão agora, viu, Vampeta e Pilhado? Eu vou torcer para o Brasil eliminar o Uruguai, porque aí o Flamengo acrescido de toda a cavalaria. Embora eu seja totalmente descrente e acho que o Brasil tem que calçar a sandália da humildade e pensar na Copa de 34. Construiu essa vitória de 4 e digo hoje, eliminou hoje, dia 3 de julho, não é isso? Um potencial rival na conquista pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje joga para escanteio o Atlético Mineiro porque abre 12 pontos. Não vejo esse galo correndo atrás do prejuízo não, Pilhado. Eu quero mostrar aí o pênalti que eu achei pênalti pro Flamengo, que o VAR não chamou. Puxa, o jogador do Atlético Mineiro, ele dá uma banda no Pulgar. Olha aí, olha, Vamp. Olha aí, até aí nada. Olha isso. Como que não dá pênalti? Ele puxa a perna do Pulgar. Olha, ele faz a alavanca. Agora, aí nada. Nada, agora. Olha isso. Isso é pênalti.
E aí o VAR não chama. Foi muito pênalti, Pilhada. Foi muito pênalti. Até porque se você tem um critério, Pilhada, que é o seguinte, deu o pênalti que o Flamengo cometeu, exatamente no erro, numa besteira. Eu tenho dito que o Alan, ele tem tido atuações muito irregulares. Tem sido muito barata tonta, dá bote lá em cima e fica depois correndo atrás do prejuízo lá atrás. Foi o que aconteceu no pênalti hoje lá em Belo Horizonte. Tinham 5 jogadores do Flamengo, 4 ou 5 jogadores do Flamengo em torno do Vargas. Ele vai dar um rapapé, dá uma rasteira. Então, se ele aceitou esse convite, Pipiano, se ele aceitou esse convite, por favor, por gentileza, senhor Abate, dá uma comparecida lá no VAR, dá uma olhada na tela. Ele tinha que obrigação de ser chamado e observar a tela, que foi muito pênalti, tanto lá quanto cá. Mas é o que eu falo, né? A gente estava falando aí de um lance, eu quero que se dane o que passa na cabeça do árbitro. O árbitro tá lá, o VAR tá lá para seguir a regra. E coincidência ou não, foi um lance parecido com o do Atlético Mineiro. Porque nos 2 lances eles tocam na bola e depois um dá a banda e o outro dá um chutão no adversário. O lance do Alan foi pênalti. E eu falei na hora, pênalti imbecil, inclusive, que eu falei na hora. Esse lance, cara, não tem como você dizer que não foi pênalti. Olha isso. Ele puxa a perna do Pulgar. Como que o VAR não chamou o árbitro? E aí? Mas não fez tanta diferença. Fala da área da falta. É lógico. Não, e aí você diz assim, mas não fez tanta diferença. Como é que você sabe? Às vezes o Flamengo pode disputar a liderança do Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols e esse vai fazer falta. Tava, até então, o Botafogo tinha ganho antes, mais cedo, e o Flamengo estava liderando sem jogar pelo saldo de gols. Bom, eu achei pênalti claríssimo. Vergonha o VAR não chamar. Vamp. Pênalti. Zé Manuel. Foi pênalti. Piperno. Pênalti. Viga. Piperno disse que foi pênalti? Muito pênalti. Olha aí. É unanimidade que foi pênalti. E aí vai. Viga, toda unanimidade é burra, Viga. Alguém vota contra, então. E aí vai o Paspalhão, que tava no VAR, e não chama o árbitro. É uma vergonha sim, não me interessa se já estava ganho, não me interessa se ia ser 5-1 pro Flamengo na casa do Atlético Mineiro, não me interessa o que passou na cabeça do VAR, é pênalti, o VAR tinha que ter chamado. Ou seja, o Flamengo poderia ter feito 5 gols na casa do adversário. O Zé Manuel chamou atenção para uma coisa no começo do programa, dos próximos jogos que o Flamengo vai ter no Rio de Janeiro, e na verdade o Flamengo tem uma outra vantagem, digamos, estratégica até o final do turno. Vai ser em Brasília, só para... Ô Zé, o Flamengo não vai pegar até o final nenhum time que esteja entre os 8. O Flamengo já jogou contra os melhores times do campeonato. Então o Flamengo vai pegar Vitória, Criciúma... O Cuiabá agora. O Cuiabá. É o que eu falo, o Flamengo gosta de às vezes se complicar em jogo... eu vou falar, não tenho... Jogo fácil. É pra ser jogo fácil, o Cuiabá no Maracanã, gente. O Flamengo tem um caminho até o final. Fortaleza, Criciúma, né? Vitória, isso, Fortaleza, Cuiabá. É isso aí. Vitória, então... Cuiabá, Fortaleza e Criciúma. Criciúma acho que vai ser em Brasília, o Viga pode confirmar. Depois uma final vai ter um jogo Vitória. do Inter aí que é fora, mas não tem local ainda, nem data. Pois é, dos 8 primeiros não pega nenhum. Isso é uma vantagem. Palmeiras, por exemplo, vai jogar contra o Botafogo no Rio. Então, é a chance do Flamengo abrir uma boa margem, porque aí no segundo turno, na terceira rodada, os dois vão jogar, os dois se enfrentam no Rio. Então é possível assim, se o Flamengo não tropeçar, a chance dele abrir uma grande vantagem até a 22ª rodada é grande.